O que eu tenho dividido com vocês tem sido fruto de uma meditação diária. Eu tenho feito minhas meditações diárias dentro do livro de Provérbios. Semana passada falamos do capítulo 7, mas eu quero voltar a um pedacinho do capítulo 6. Eu vou ler aqui o capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. São dois assuntos intermediários que Salomão trata dentro desse capítulo. Verso 6 do capítulo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para repousar de braços cruzados. Assim, sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem armado. A indolência é um pecado perigoso. Afeta de maneira drástica a nossa vida. Por vezes, nós chamamos a indolência de preguiça, mas a indolência é a preguiça potencializada. A preguiça é a abdicação deliberada, às vezes com desânimo ou não, em relação ao trabalho, em relação às responsabilidades da vida. A preguiça paralisa um homem e torna um homem cada vez mais infrutífero. A preguiça também envergonha um homem, porque faz com que ele perca a admiração dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus cônjuges. E por fim, a preguiça também torna uma pessoa solitária, porque afinal de contas ninguém quer ficar ao lado de uma pessoa que o tempo todo você tem que ficar ajudando, você tem que ficar sustentando, você tem que ficar fazendo alguma coisa por ela, porque ela nunca toma uma reação na vida. Paulo lidou com uma situação parecida com essa, lá na igreja de Tessalônica. E na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo dá um conselho aos irmãos a respeito dessa situação. Porque sabe o que estava acontecendo? Algumas pessoas, aproveitando-se dos ensinamentos escatológicos de Paulo, aproveitando da maneira como Paulo ensinou ali na primeira epístola e também agora na segunda, acerca dos últimos dias e do retorno de Cristo, algumas pessoas bem espertas começaram a raciocinar da seguinte forma: ora, se Jesus vai voltar, por que é que eu vou me lançar às atividades cotidianas? Por que é que eu vou trabalhar? Por que é que eu vou suar? Não vou fazer isso, eu vou aguardar a volta de Cristo. Obviamente começaram a empobrecer e aí começaram a se encostar nos demais irmãos daquela igreja de Tessalônica. E veja o que Paulo responde. Ele diz assim: mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que seja envergonhado. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como um amigo. O que Paulo está dizendo aqui, que Salomão também nos ensina em Provérbios, é: tome cuidado com aqueles que estão sempre querendo tirar proveito dos outros. Tome bastante cuidado com isso, porque
Paulo ensina algo interessante aqui nesse texto. Em primeiro lugar, ele nos ensina a prática do bem, no verso 13. Não nos cansemos de fazer o bem. É fácil qualquer pessoa dizer assim, eu não vou ajudar aquele irmão ou aquela irmã, aquela pessoa, porque ele é um preguiçoso. Às vezes não é essa a questão. O espírito do Evangelho nos educa, nos ensina, nos treina a ajudar as pessoas. O nosso natural deveria ser ajudar. Se nós pecarmos, vamos pecar por fazer demais e não por fazer de menos. Então, em primeiro lugar, lembre-se disso. É nossa obrigação, enquanto cristãos, ajudar uns aos outros. Mas também Paulo diz, fique atento. Identifique aqueles que não são de fato necessitados, mas são aproveitadores. Está aí no verso 14. Identifique quem são essas pessoas. Notem quem elas são. E no verso 15, Paulo diz, admoeste esses irmãos com cuidado. Admoeste essas pessoas como irmãs nossas. Você não precisa ter essa pessoa como um inimigo. Não é porque a pessoa falhou nessa área que você vai, a partir de agora isolar essa pessoa. Nós devemos tomar muito cuidado na igreja, porque às vezes algumas pessoas se aproximam da igreja exatamente por interesse. E aí até que elas aprendam o contrário, até porque alguns de nós levamos muitos anos para aprender, não é verdade? Então você não pode ficar exigindo que os outros mudem rapidamente se você ainda não mudou em áreas da sua vida. Então, às vezes a pessoa vem e nós temos que tratar essa questão na vida dela e tratamos essa questão, mas ela já ficou marcada. E estigmatizada dentro da igreja, ela fica colocada de lado. Cuidado com isso. Paulo diz, não trate essa pessoa como se fosse um inimigo. Isso tem a ver com o preguiçoso. Mas o capítulo de Provérbios nos ensina a ir além dessa questão da preguiça. Fala da indolência. E a indolência é pior do que a preguiça. Como eu disse, a indolência é a preguiça potencializada. Aqui no capítulo 10 de Provérbios, verso 3 a 5, há uma exortação sobre isso. Salomão diz assim, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. O que trabalha com mão displicente empobrece. Não é só a questão do camarada que não trabalha, mas é o camarada que não desenvolve o seu trabalho com excelência, com dedicação. Ele faz o que tem que fazer de uma maneira mal feita e ele não consegue empreender o seu coração e a sua diligência no que está fazendo e logo vai ser, obviamente, despedido. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquecerá. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas aquele que dorme na cega é o filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Veja que a ordem é sempre a mesma. Fuja daquele caminho comum da acomodação. Fuja daquele caminho comum da falta de excelência naquilo que você está empreendendo. O indolente é aquela pessoa que deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Não é amanhã, é hoje. Mas ele vai empurrando aquilo, ele vai procrastinando, ele vai deixando cada vez mais para amanhã. E o que é pior, ele sempre tem justificativas prontas na sua língua. Ele sempre tem uma desculpa. Ele reclama que ele não cumpre as suas obrigações porque ele não tem tempo. Ele reclama que não cumpre as suas obrigações porque alguém atravessou o seu caminho e o atrapalhou. O indolente é uma pessoa que não aceita conselho. Por mais que você o oriente, ele não aceita conselho. E aqui, me parece que Salomão mostra as características desta pessoa. Primeiro, é uma pessoa cotidianamente desanimada. Desanimada em relação ao trabalho, desanimada em relação às responsabilidades rotineiras. É aquele tipo de pessoa que quando pega alguma coisa não leva até o fim, interrompe no meio do caminho, começa muito bem, mas larga pelo meio do caminho. Precisa aprender a ser mais diligente. Segundo, ele procrastina o tempo todo. Fica empurrando para amanhã. Não, depois eu faço isso. E às vezes fica só selecionando aquilo que lhe dá prazer. E a nossa vida não se resume a questões que nos dão apenas prazer. Todos nós temos um trabalho e todo trabalho tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E nós precisamos aprender a viver os dois lados do nosso próprio trabalho, não deixando para amanhã o que precisa ser feito hoje.
Terceiro, ele fica sempre se justificando, sempre dizendo que alguém é culpado porque ele não progrediu. Quarto, o texto diz que ele não progride. E quinto, ele acha que os outros são culpados porque ele não está dando certo na vida. Cuidado com a indolência. Cuidado com essa questão, porque isso pode trazer muitos problemas ao seu coração. E o conselho de Salomão é: dá uma olhadinha nas formigas. Quem sabe um dia que você estiver sem vontade nenhuma de cumprir as suas responsabilidades cotidianas, aquelas responsabilidades rotineiras e às vezes enfadonhas, mas que precisam ser cumpridas porque delas depende o progresso do nosso trabalho, delas depende o cumprimento da nossa visão. Quando você estiver sem vontade, Salomão diz: para um pouquinho e dá uma olhadinha nas formigas. Olha o trabalho delas, olha a diligência delas, olha elas preparando no verão para comer no inverno. Olha a maneira como elas trabalham, uma seguindo a outra, rotineiramente, sem que ninguém precise ficar ali com um chicote o tempo todo, demarcando o ritmo do trabalho delas. Não precisa disso, elas estão fazendo o trabalho por si só. Então eu quero terminar essa minha meditação fazendo 3 perguntas a você. Primeiro, o que é que você está deixando de fazer hoje por preguiça? Você é capaz de escrever aí e de compartilhar com as pessoas que estão com você alguma coisa que você já deveria ter feito, mas você ainda não fez? Está empurrando, está procrastinando, está deixando para depois? Você consegue identificar isso? Segunda pergunta, você seria capaz de se comprometer com o seu grupo a colocar algumas dessas questões em ordem nos próximos dias? Quem sabe nesta semana aqui, para que na semana que vem, quando você voltar a se encontrar com o seu grupo, você poder prestar contas e dizer: olha, o que eu prometi fazer a semana passada, esta semana eu cumpri. E firme, portanto, uma decisão. Você é capaz de firmar isso, de escrever isso, um tratado pessoal e depois prestar contas? Fuja da preguiça, fuja da indolência. São conselhos sábios de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu espero que você os coloque em prática.